Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Milagres de Jesus. Nós estamos estudando um conjunto de milagres de cura e libertação. Hoje nós vamos estudar o milagre de número 23. Jesus cura os 10 leprosos. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Jesus cura 10 homens leprosos que se apresentaram diante dele na entrada de uma aldeia. Jesus curou os 10 leprosos, mas somente um deles voltou para agradecer ao Senhor. Neste estudo da série Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais da cura de 10 leprosos realizada pelo Senhor Jesus. Narrativa do texto bíblico. O texto base que nós vamos ler é o que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas no capítulo 17, do versículo de número 11 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide e mostrai-os aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe que este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus ali se encontra com 10 leprosos em uma aldeia. Jesus indo para a cidade de Jerusalém, passando por Samaria e pela Galiléia, na entrada de uma aldeia, ele se encontra com 10 homens leprosos que ficaram a uma certa distância do Senhor. E em alta voz, eles clamaram: Mestre, tem misericórdia de nós, pedindo a cura da lepra que estava sobre eles. Na sequência, Jesus então envia os 10 leprosos para os sacerdotes, para serem declarados limpos da lepra. Jesus, vendo a situação de sofrimento deles, teve compaixão e ordenou-lhes que se apresentassem aos sacerdotes para que eles fossem declarados limpos, conforme prescrevia a lei. Está escrito no livro de Levítico, capítulo 14, versículos 1 ao 7. Os leprosos, mesmo não estando neste momento limpo das feridas da lepra, foram ao encontro dos sacerdotes e no caminho foram curados pela palavra de cura proferida pelo Senhor Jesus. Um dos 10, então, que foram curados, volta para agradecer a Jesus. Um dos 10 homens que foram curados da lepra, vendo que estava curado, e depois de ter sido declarado limpo da lepra pelo sacerdote, voltou para a aldeia onde estava Jesus. Caindo de rosto em terra, diante do Senhor Jesus, este homem
que era samaritano, rendeu-lhe graças. Jesus pergunta ao homem samaritano onde estavam os 9 outros homens judeus que foram curados e porque somente ele, um estrangeiro samaritano, voltou para dar glória ao Senhor pela cura. Em seguida, Jesus diz para o homem samaritano que se levantasse e partisse, e que a sua fé foi que lhe salvou. Partindo então para os ensinamentos da cura dos 10 leprosos, o primeiro ensinamento é que Jesus tem compaixão de nós. E isto parece ser uma característica comum em todas as curas que Jesus realizou. Jesus, vendo os 10 homens com feridas expostas por todo o corpo, fruto da lepra, teve compaixão deles. E diante do pedido deles por misericórdia, iniciou o processo da cura dos 10 leprosos, enviando-os para os sacerdotes, declará-los, então, limpos da lepra. Isso porque existia na lei que para eles serem declarados limpos, ou seja, sarados da lepra, o sacerdote deveria examiná-los. No livro de Levítico, capítulo 14, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial, o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas e pau de cedro, e estofo de carmesim e estopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o isopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aí está a lei que prescrevia que o sacerdote deveria examinar o leproso para ele ser declarado limpo, purificado, sarado. E foi isso que Jesus ordenou. Eles fossem ao sacerdote e se apresentassem. Ainda que, pelas circunstâncias daquele momento, eles ainda estivessem com lepra, a caminho lá do encontro com os sacerdotes. O segundo ensinamento que nós temos é que a fé e a confiança agradam a Deus. Diante do pedido de misericórdia e da ordenança do Senhor Jesus para irem ao encontro dos sacerdotes para serem declarados limpos, os 10 homens partiram, ou seja, eles creram que seriam curados e no caminho foram curados, numa demonstração de fé racional, pois ficaram conectados à crença de que Jesus podia curá-los e, ao mesmo tempo, confiança plena em que tudo ia dar certo quanto à cura da lepra. E isto agrada e agradou a Deus. Tanto aí nós temos uma diferença entre fé e confiança. Fé é a conexão do nosso espírito, da nossa alma com o ser divino. É o nosso relacionamento místico, espiritual com Deus todo o tempo. Essa é a fé. E a confiança é aquela convicção de que tudo
vai dar certo, de que tudo vai se realizar segundo o que pensamos, segundo o que pedimos a Deus. No Salmo de número 42, versículo 11, o salmista ele demonstra exatamente uma fé e confiança em Deus quando ele diz: ainda que ele estivesse numa circunstância dificílima, por por uma determinada situação. O salmista diz assim no Salmo de número 42, versículo 11: porque estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aí está, fé e confiança em Deus. A fé, certeza de que Deus cura, tem um poder para curar. A confiança, a certeza de que tudo deu certo. A certeza de que aquilo vai se realizar na vida da pessoa. Como o terceiro ensinamento, nós temos que a gratidão é uma das mais nobres virtudes de um ser humano, de uma pessoa. Somente o estrangeiro voltou para agradecer ao Senhor Jesus pela cura e prostrado, ele glorificou, demonstrando uma virtude que devemos ter sempre em nossa vida cristã. A gratidão ao Senhor por tudo que ele fez, está fazendo e vai fazer por todos nós. O apóstolo Paulo diz que nós devemos em tudo agradecer ao Senhor, tanto nas coisas boas como nas coisas de dificuldades, de obstáculos, de situações difíceis. Agradeça, porque Deus sempre tem um propósito em tudo na nossa vida. Concluindo então nosso estudo de hoje. Neste estudo, aprendemos que o Senhor Jesus tem uma incomensurável compaixão de seus filhos e filhas. Vimos que o exercício da fé racional, junto à confiança em Deus, agrada ao Senhor. E que a virtude mais nobre de uma pessoa é a gratidão, pois esta marca o reconhecimento da bondade de alguém para conosco. Neste caso, nosso Senhor, do nosso Deus. Shalom Adonai. No nosso próximo estudo, no conjunto de milagres de cura e libertação, nós vamos estudar o milagre de número 24. Jesus cura o servo do sumo sacerdote. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Milagres de Jesus. Isto se Deus permitir.